Caminho de Perfeição, por Santa Teresa de Jesus. Narrado por Acervo Católico. Capítulo 39. Prossegue a mesma matéria e dá aviso sobre tentações, sendo algumas de diversos modos, e propõe remédios para que se possam livrar delas. Pois, guardai-vos também, filhas, de umas humildades que infunde o demônio com grande inquietação sobre a gravidade de nossos pecados. Costuma apertar aqui de muitas maneiras, até apartar a alma das comunhões e de ter oração particular, por o não merecerem, sugere-lhes aqui o demônio, e, quando se aproximam do Santíssimo Sacramento, em pensar se prepararam bem ou não, se lhes vai o tempo em que haviam de receber mercês. Chega a coisa a ponto de fazer parecer a alma que, por ser assim, está abandonada de Deus e quase põe em dúvida a sua misericórdia. Tudo quanto trata lhe parece perigo, e sem fruto tudo quanto faz, por bom que seja. Põe uma tal desconfiança que lhe caem os braços para fazer qualquer bem, porque se lhe afigura que o que é bem nos outros, nela é mal. 2 Olhai nuito, filhas, a isto que vos direi, porque algumas vezes poderá ser humildade e virtude o terdes-vos assim por tão ruins e outra grandíssima tentação. Porque eu passei por isso, o conheço. A humildade não inquieta, nem desassossega, nem alvorota a alma, por grande que seja, mas vem com paz e gozo e sossego. Ainda que alguém, por se ver ruim, entenda claramente que merece estar no inferno, e se aflija, e lhe pareça de justiça que todos o hajam de aborrecer, e não ouse quase pedir misericórdia, se for boa a humildade, esta pena traz em si uma suavidade e contentamento que não nos quereríamos ver sem ela. Não alvorota nem aperta a alma, antes a dilata e torna apta para melhor servir a Deus. Essa outra pena tudo perturba, tudo alvorota, revolve toda a alma, é penosíssima. Creio que pretende o demônio que pensemos ter humildade, se pudesse, a voltas com isto, desconfiássemos de Deus. 3 Quando assim vos achardes, atalhai o pensamento da vossa miséria o mais que puderdes, e ponde-o na misericórdia de Deus, no que Ele nos ama e padeceu por nós. E, se é tentação, até nem isto podereis fazer, pois o demônio não vos deixará sossegar o espírito nem pensar em nada, senão naquilo que mais vos afligir, muito será se conhecerdes que é tentação. O mesmo fará sugerindo penitências desmedidas, para dar a entender que somos mais penitentes do que as outras e fazemos alguma coisa. Se vos andais escondendo do confessor ou da prelada, ou se, dizendo-vos eles que deixeis essas penitências não fazeis caso, é clara tentação. Procurai, por mais pena que vos dê, obedecer, pois nisto está a maior perfeição. 4 O demônio ainda vem com outra bem perigosa, uma segurança em nos parecer que, de maneira nenhuma, voltaríamos às culpas passadas e prazeres do mundo, já compreendi e sei que tudo acaba e que mais gosto me dão as coisas de Deus. Esta, se é no princípio, é muito má, porque, com esta segurança, não se lhes dá nada de se porem de novo nas ocasiões, e faz-lhes fechar os olhos, e praz a Deus que não seja muito pior a recaída. Porque o demônio, quando vê que lhe pode causar dano uma alma, fugindo-lhe e dar proveito a outras, faz tudo quanto pode para que ela não se levante. Assim, por mais gostos e provas de amor que o Senhor vos dê, nunca andeis tão seguras que deixeis de temer o poder de os tornar a cair, e guardai-vos das ocasiões. 5 Procurai muito consultar sobre essas mercês e regalos com quem vos esclareça, sem ocultar coisa nenhuma. E tende esse cuidado, no princípio e fim da oração, por subida contemplação que seja, acabais sempre no conhecimento próprio. E se é de Deus, ainda que não queiras nem tenhais este aviso, o fareis ainda muitas vezes, porque traz consigo humildade e deixa sempre mais luz para conhecermos o pouco que somos. Não me quero deter mais nisto, porque achareis muitos livros com estes avisos. Tudo o que disse é por ter passado por isso e me ter visto em trabalhos algumas vezes. Tudo quanto se possa dizer, não pode dar absoluta garantia. 6 Pois, Pai eterno, que havemos de fazer se não recorrer a vós e suplicar-vos que estes nossos inimigos não nos tragam em tentação? Venham antes coisas públicas, pois, com o vosso favor, melhor nos livraremos. Mas estas tentações, quem as entenderá, Deus meu? Sempre temos necessidade de vos pedir remédio. Dizei-nos, Senhor, alguma coisa para que nos entendamos e descansemos. Já sabeis que, por este caminho, não vai a maior parte, e se tem de ir com tantos medos, irão ainda muitos menos.
7. Coisa estranha é esta, de como se aos que não vão por caminho de oração não tentasse o demônio. E que todos se espantem mais que ele engane a um só dos mais chegados à perfeição, do que de 100.000 que veem cair em enganos e pecados manifestos, que nem é preciso andar a ver se é bem ou mal, porque a 1000 léguas se vê ser de Satanás. Na verdade, tem razão, porque são tão poucochinhos os que enganam o demônio dos que rezarem o Pai Nosso do modo que fica dito, que, como coisa nova e não usada, causa admiração. É coisa muito própria dos mortais passar facilmente pelo que veem continuadamente, e espantar-se muito do que acontece muito poucas vezes ou quase nenhuma. E os próprios demônios os fazem espantar, porque lhes convém a eles, pois perdem muitos com um que chega à perfeição. Capítulo 40. Diz como, procurando andar sempre em amor e temor de Deus, iremos seguras entre tantas tentações. Pois, nosso bom Mestre, dai-nos algum remédio para vivermos sem muito sobressalto em guerra tão perigosa. Aquele que podemos ter, filhas, e por sua majestade nos foi dado, é amor e temor. O amor nos fará apressar o passo, o temor nos fará ir vendo onde pomos os pés para não cair em caminho onde há tanto em que tropeçar, como é este em que caminhamos todos os que vivemos. E com isto é bem certo não sermos enganados. 2. Dir-me-eis, como saberemos se temos estas duas virtudes tão grandes? E tendes razão, porque sinal muito certo e determinada não o pode haver, porque se o tivéssemos de ter amor, ficaríamos certos a que estamos em graça. Mas olhai, irmãs, há sinais que parece até o cego veem, não ficam secretos, e, mesmo que não os queirais entender, ele darão vozes que fazem muito ruído, porque não são muitos os que os têm com perfeição, e assim se notam mais. É como quem não diz nada, amor-temor de Deus. São 2 castelos fortes donde se faz guerra ao mundo e ao demônios. 3. Quem deveras ama a Deus, todo o bem ama, todo o bem quer, todo o bem favorece, todo o bem louva, com os bons se junta sempre e os favorece e defende, não ama senão verdades e coisa que seja digna de se amar e pensais que é possível, a quem mui deveras ama a Deus, amar vaidades, ou riquezas, ou coisas de deleites do mundo, ou honras, ou tenha contendas ou invejas? Não, que nem pode, e tudo, porque não pretende outra coisa senão contentar ao amado. Andam estes morrendo para que ele os ame, e assardariam a vida para entender como mais lhe hão de agradar. Que o amor de Deus, se deveras é amor, é impossível que esteja muito encoberto. Se não, olhai um São Paulo, uma Madalena, em 3 dias começou a dar mostras de estar enfermo de amor, foi São Paulo. A Madalena, desde o primeiro dia, e como deu bem a entender. Que isto tem o amor, há mais e menos, e assim se dá a conhecer conforme a força que ele tem. Se é pouco, dá-se pouco a conhecer, se é muito, demais pouco ou muito, como haja amor de Deus, sempre se conhece. 4. Mas, do que agora mais tratamos, que é dos enganos e ilusões que demônio arma aos contemplativos, não há pouco, aqui sempre o amor muito, ou eles não serão contemplativo, e se dá a conhecer muito e de muitas maneiras. É grande fogo, não pode deixar de dar grande resplendor. E, se não há isto, andem com grande receio, creiam que têm bem que temer, procurem entender o que é, orem por essa intenção, andem com humildade e supliquem ao Senhor que não os traga em tentação, que é, certo é, não havendo este sinal, eu temo que andemos nela. Mas, andando com humildade, procurando saber a verdade, sujeitas ao confessor e tratando com ele com sinceridade e franqueza, conforme está dito. Aquilo mesmo com que o demônio pensa dar-vos a morte, vos dará a vida, por mais ciladas e ilusões que vos queira fazer. 5. Mas se sentis este amor de Deus que digo, e o temor que agora direi, andai alegres e sossegadas, depois, para vos perturbar a alma a fim de não gozar tão grandes bens, o demônio meter-vos a 1000 temores falsos e fará com que outros também vô-los metam. Já que não pode apanhar-vos, ao menos procura fazer-vos perder alguma coisa, assim como há os que poderiam lucrar muito se acreditassem serem de Deus as tão grandes mercês feitas a uma criatura tão ruim, e julgassem ser isso possível. Parece algumas vezes que esquecemos as suas antigas misericórdias. 6. Pensais que importa pouco ao demônio meter estes temores? Não. Mas muito, porque causa 2 danos, é atemorizar os que o escutam e temem assim de se chegarem à oração, pensando poderem também ser enganados. O outro,
é que muitos se chegariam mais a Deus, vendo que é tão bom, como digo, e que é possível comunicar-se agora tanto aos pecadores, desperta-lhes o desejo da mercê e tem razão que eu conheço algumas pessoas a quem isto animou e começaram a ter oração e em pouco tempo saíram verdadeiros contemplativos, fazendo-lhes o Senhor grandes mercês. 7. Assim, irmãs, quando virdes entre vós alguma a quem o Senhor as faça, louvai muito ao Senhor, mas não penseis por isso que está segura, antes ajudai-a com mais oração, porque ninguém o pode estar enquanto vive e anda engolfado nos perigos deste mar tempestuoso. Assim, não deixareis de entender este amor onde houver, nem sei como se possa encobrir ponto aqui na terra, quando amamos as criaturas, dizem ser impossível e que quanto mais fazem por encobri-lo mais se descobre, sendo coisa tão baixa que nem merece o nome de amor, porque se baseia no mero nada. E havia de se poder encobrir um amor tão forte, tão justo, que vai sempre crescendo, que não vê coisa para deixar de amar, assente sobre tal alicerce como é o ser pago com outro amor, do qual já não se pode duvidar, pois está posto à vista tão a descoberto, por tão grandes dores e trabalhos e derramamento de sangue até perder a vida, para que não nos ficasse nenhuma dúvida desse amor. Oh! Valha-me Deus! Que coisa tão diferente deve ser o outro amor a quem este tem experimentado. 8. Praz a sua majestade nos deu seu antes de nos tirar desta vida, porque será grande coisa, à hora da morte, ver que vamos ser julgados por aquele a quem temos amado sobre todas as coisas. Poderemos ir seguras do pleito de nossas dívidas, não vamos para a terra estranha, mas para a nossa própria, pois é a de aquele a quem tanto amamos e nos ama. Lembrai-vos, aqui, filhas minhas, do lucro que traz consigo este amor, e da perda de o não ter, que nos põe nas mãos do tentador, em mãos tão cruéis, mãos tão inimigas de todo o bem, e tão amigas de todo o mal. 9. Que será da pobre alma que, acabada de sair de tais dores e trabalhos, como são os da morte, cai logo nelas? Que mau descanso lhe vem? Que despedaçada irá para o inferno? Que multidão de serpentes de toda a espécie! Que temeroso lugar! Que desventurada hospedagem! Pois, se para uma noite mal se sofre uma má pousada, se são pessoas dadas a regalos, como são os que para lá mais devem ir, que pensais, pois, que sentirá aquela triste alma empousada que é para sempre, que não terá fim? Oh! Não queiramos regalos, filhas, estamos bem aqui, tudo é uma noite numa má pousada. Louvemos a Deus, esforcemo-nos por fazer penitência nesta vida. Mas, que doce será a morte para quem já a fez de todos os seus pecados e não tem de ir ao purgatório. E como até poderá ser que, ainda neste mundo, comece a gozar da glória, não verá em si temor, senão inteira paz. 10. Mas já que não chegaremos a isto, irmãs, supliquemos a Deus que, se formos logo receber penas, seja onde, com a esperança de sair delas, a soframos de boa vontade e onde não percamos a sua amizade e graça, e que nola dê nesta vida para não andarmos em tentação sem o entendermos. Capítulo 41. Fala do temor de Deus e como nos havemos de guardar dos pecados veniais. 1. Quanto me alonguei. Mas não tanto como quisera, porque é coisa saborosa falar de tal amor. E que será tê-lo? O Senhor mo dê, por quem sua majestade é. Venhamos agora ao temor de Deus. É coisa também muito conhecida daquele que o tem, e dos que tratam com ele. Quero, no entanto, que entendais que ao princípio não está tão crescido, a não ser em algumas pessoas, a quem, como já disse, o Senhor faz grandes mercês e, em breve tempo, as faz ricas de virtudes. Assim não se conhece em todos, digo no princípio. Vai-se-lhes aumentando o valor, crescendo mais cada dia, ainda que desde logo se conhece, pois logo se apartam de pecados e das ocasiões e de más companhias, e veem-se outros sinais. Mas, quando a alma já chegou à contemplação, e é do que agora aqui mais tratamo, o temor de Deus também anda muito a descoberto, tal como o amor, não vai dissimulado, nem mesmo no exterior. Por mais atenção que se tenha, estando a olhar para estas pessoas, ninguém as verá andar descuidadas, e, por grande cuidado que tenhamos em as observar, o Senhor as tem de tal maneira que, embora se lhes oferecesse grande interesse, não farão com advertência um pecado venial, e os mortais temem como ao fogo. E estas são as ilusões que eu quereria, irmãs, temêssemos muito, e supliquemos sempre a Deus não seja tão forte a tentação que o ofendamos,
mas nola dê conforme a fortaleza que nos há de dar para vencê-la. Isto é o que faz ao caso, este temor é o que eu desejo que nunca se aparte de nós, pois é o que nos há de valer. 2. Que grande coisa é não ter ofendido ao Senhor, para que os seus servos e escravos infernais estejam atados. Enfim, todos o hão de servir por muito que lhes pese, que eles a força e nós com toda a nossa vontade. E, assim, trazendo a Deus contente, eles estarão à raia, não farão coisa que possa causar dano, por mais que nos tragam em tentação e nos armem laços secretos. 3. Tende conta e aviso nisto, pois importa muito, que não vos descuideis até que vos vejais com tão grande determinação de não ofender o Senhor, que antes perderíeis 1000 vidas do que fazer um pecado mortal. E dos veniais, estai com muito cuidado de não os fazer, e isto com advertência, que de outra sorte, quem estará sem fazer muitos? Mas há uma advertência muito pensada, outra tão rápida que, fazer o pecado venial e advertir, é quase tudo uma e mesma coisa, de nem nos podemos entender. Mas, pecado muito de advertência, por pequeno que seja, Deus nos livre dele, tanto mais que não pode haver pouco, sendo contra uma tão grande majestade, e vendo que nos está a ver. Isto a mim parece-me pecado premeditado e como quem diz, Senhor, embora vos pese, eu farei isto. Bem vejo que o vedes, e sei e entendo que não o quereis, mas antes quero seguir o meu capricho e apetite do que a vossa vontade. Que em coisas deste teor possa haver pouco, a mim não me parece, por leve que seja a culpa, senão muito e muitíssimo. 4. Olhai, irmãs, por amor de Deus, se quereis alcançar este temor de Deus, que vai muito em entender quão grave coisa é uma ofensa a Deus e tratar disso em vossos pensamentos muito habitualmente. Isto é para nós questão de vida e muito mais em ter arraigada em nossas almas esta virtude. E, até que a tenhais, é preciso andar sempre com muito, muito cuidado, e apartarmo-nos de todas as ocasiões e companhias que não nos ajudem a chegarmos mais a Deus. Ter grande conta com tudo o que fazemos para dobrar-nos nisso a nossa vontade, e também com o que dizemos, a fim de que seja para edificação, fugir de onde houver práticas que não sejam de Deus. É muito necessário que fique em nós bem impresso este temor, ainda que, se deveras há amor, se ganha depressa. Mas, tendo a alma visto em si uma grande determinação, como já disse de não fazer nenhuma ofensa a Deus por coisa alguma criada ainda que depois caia alguma vez, porque somos fracos e não há que fiar de nós, quando mais determinados, menos confiemos de nossa parte, pois é de Deus que nos há de vir a confiança, quando entendermos de nós mesmos isto que disse, já não é preciso andar tão encolhidos nem cuidadosos. O Senhor nos favorecerá, e o costume virá em nossa ajuda para não ofendermos, mas andar corri uma santa liberdade, tratando com quem for justo, ainda mesmo que sejam pessoas distraídas. Porque essas mesmas que, antes de terdes este verdadeiro temor de Deus, vos foram veneno e ajuda para matar a alma, muitas vezes vos servirão para mais amar a Deus e o louvar porque vos livrou daquilo que vede ser perigo notório. Se antes fostes parte para os ajudar em suas fraquezas, agora o sereis para que nelas estejam com mais cuidado por estarem diante de vós, e mesmo sem vos quererem fazer honra, assim acontece. 5. Eu louvo muitas vezes ao Senhor, pensando donde virá que, sem dizer palavra, muitas vezes um servo de Deus atalha palavras que contra ele se dizem. Deve ser porque, assim como cá no mundo, se temos um amigo, sempre ao respeito de, na sua ausência, não lhe fazer agravo diante de quem se sabe que o é, assim aquele que está em graça, por o mínimo que seja, a mesma graça deve fazer com que lhe tenham respeito, e não lhe deem pena em coisa que tanto entendem há de sentir, como é ofender a Deus. O caso é que eu não sei a causa, mas sei que isto se dá muito habitualmente. Assim não vos acanheis porque, se a alma se começa a encolher, é coisa muito má para tudo quanto é bem e às vezes dão em ser escrupulosas, e aqui a tendes inabilitada para si e para os outros e, mesmo que não dê nisto, será boa para si, mas não levará muitas almas para Deus, pois vêem tanto constrangimento e aperto. É que a nossa natureza é de tal sorte, que as atemoriza e sufoca, e fogem de seguir o caminho que levais, embora reconheçam claramente ser de mais virtude. 6. E daqui vem outro dano, que é julgar a outros, quando não vão pelo vosso caminho, mas com mais santidade para dar proveito ao próximo, tratam com liberdade e sem esses encolhimentos e assim logo vos parecerão imperfeitas. Se tem alegria santa, parecerá dissipação, principalmente as que não temos letras,
nem sabemos no que se pode tratar sem pecado. É coisa muito perigosa e andar em tentação contínua e de muito má digestão porque é em prejuízo do próximo. E pensar que, se não vão todos pelo mesmo modo, encolhidos, não vão tão bem, é muitíssimo mal. E há outro dano: em algumas coisas em que deveríeis falar e é de razão que faleis, não ousareis fazê-lo por medo de vos exceder algum tanto, e direis até, porventura, bem do que seria muito bom que abominasseis. 7. Assim, irmãs, tanto quanto puderdes, sem ofensa de Deus, procurai ser afáveis e entender de modo com todas as pessoas que convosco tratarem, a que amem a vossa conversação e desejem a vossa maneira de viver e de tratar, e não se atemorizem e amedrontem da virtude. A religiosas importa muito isto: quanto mais santas, mais conversáveis com vossas irmãs. E, ainda que sintais muito pesar se todas as suas conversas não vão como vós as quereríeis, nunca vos esquiveis, se quereis que aproveitem e quereis ser amadas por elas. É isto que muito devemos procurar: ser afáveis e agradar e contentar as pessoas com quem tratamos, especialmente as nossas irmãs. 8. Assim pois, filhas minhas, procurai entender de Deus em verdade, que Ele não olha a tantas minúcias como pensais e não deixeis que se vos tolha a alma e o ânimo, pois com isso se poderão perder muitos bens. Mas, intenção recta, vontade determinada, como tenho dito, de não ofender a Deus. Não deixeis encurralar a vossa alma, em lugar de achar santidade, ganhará muitas imperfeições que o demônio lhe porá por outras vias e, como já disse, não aproveitará nem para si nem as outras tanto quanto poderia. 9. Aqui vedes como, com estas duas coisas, amor e temor de Deus, podemos ir por este caminho sossegados e tranquilos, ainda que, como o temor há de ir sempre na frente, não descuidados, mas esta segurança não a havemos de ter enquanto vivemos, porque seria um grande perigo. E assim o entendeu o nosso ensinador, quando no fim desta oração disse a seu pai estas palavras, como quem bem entendeu ser necessário. Capítulo 42. Trata destas últimas palavras do Pater Noster. Sede libera-nos amá-lo. Amém. Mas livrai-nos do mal. Amém. Parece-me que tem razão o bom Jesus ao pedir isto para si, porque bem vemos como estava cansado desta vida, quando na ceia disse a seus apóstolos: desejei com grande desejo comer convosco esta ceia, que era a última da sua vida. Por aí se vê que cansado já devia estar de viver. Agora não se cansarão, mesmo que tenham 100 anos, mas sempre com desejos de viver mais. Verdade é que não a passamos tão mal nem com tanto trabalhos como Sua Majestade a passou, nem tão pobremente. Que foi toda a sua vida, senão uma contínua morte, trazendo a que lhe haviam de dar tão cruel sempre diante dos olhos? E isto era o menos, de mais tantas ofensas como as que se faziam a seu pai, e uma multidão tão grande de almas com as que se perdiam. Pois se aqui, há uma alma que tenha caridade, isto lhe é grande tormento, que seria com a caridade infinita deste Senhor? E quanta razão tinha de suplicar ao Pai que o livrasse já de tantos males e trabalho e o pusesse para sempre no descanso de seu reino, pois era dele o verdadeiro herdeiro. 2. Amém. Com este amém entendo eu, pois com ele se acabam todas as coisas, pede o Senhor que sejamos livres de todo o mal para sempre. E assim o suplico eu ao Senhor que me livre de todo o mal para sempre, pois não acabo de pagar o que devo, e pode ser, porventura, que eu me esteja a endividar cada dia mais. E o que não se pode sofrer, Senhor, é não poder saber ao certo se vos amo, nem se os meus desejos são aceites diante de vós, ó Senhor e Deus meu. Livrai-me já de todo o mal, e sede servido de me levar aonde estão todos os bens. Que esperam já, aqui na terra, aqueles a quem tendes dado algum conhecimento do que é o mundo, e os que têm viva fé no que o Pai Eterno lhes tem guardado? 3. O pedir isto, com grande desejo e com toda a determinação, é para os contemplativos grande sinal de que são de Deus as mercês que recebem na oração. Assim, os que o forem, tenham-no em muito. O pedi-lo eu, não é por este motivo, digo que não se tome como tal, senão que, como tenho vivido tão mal, já temo viver mais, e cansam-me tantos trabalhos. Os que participam dos regalos de Deus, não é muito que desejem estar onde não os gozem só a sorvos, e não queiram estar em vida onde tantos embaraços há para gozar de tanto bem, e desejem estar onde não se ponha para eles o sol da justiça. Tudo quanto depois aqui veem,
parecer-lhes a escuro e, de como vivem, me espanto. Mas não deve ser a contento de quem começou a gozar e já aqui lhe deram algo do seu reino, e não há de viver por sua própria vontade, senão por vontade do seu rei. 4. Ó! Como deveria ser outra esta vida para não se desejar a morte! Como a nossa vontade se inclina diversamente daquilo que é vontade de Deus. Ele quer que queiramos a verdade, nós queremos a mentira, quer que queiramos o eterno, nós inclinamo-nos ao que acaba, quer que queiramos coisas grandes e subidas, queremos-las baixas e da terra, quiséssemos só o certo, amamos o duvidoso. Até parece uma farsa, filhas minhas. E assim, suplicai a Deus que nos livre para sempre destes perigos e nos liberte já de todo o mal. E ainda que o nosso desejo não seja com perfeição, esforcemo-nos a fazer esta petição. Que nos custa pedir muito, se pedimos a quem é poderoso. Mas, para melhor acertarmos, deixemos que dê conforme a sua vontade, pois já lhe demos a nossa. E seja para sempre santificado o seu nome, nos céus e na terra, e em mim seja sempre feita a sua vontade. Amém. 5. Agora vede, irmãs, como o Senhor me tirou de trabalhos, ensinando a vós e a mim o caminho de que comecei a falar-vos, dando-me a entender o muito que pedimos quando dizemos esta oração evangélica. Seja bendito para sempre, que é certo jamais me ter vindo ao pensamento houvesse nela tão grandes segredos, pois já tendes visto que encerra em si todo o caminho espiritual, desde o princípio até Deus engolfar a alma e lhe dar abundantemente a beber da fonte da água viva, que eu vos disse estar no fim do caminho. Parece que o Senhor nos quis dar a entender, irmãs, a grande consolação que está aqui encerrada, e é grande proveito para as pessoas que não sabem ler. Se o entendessem, por esta oração poderiam tirar muita doutrina e consolar-se nela. 6. Aprendamos, pois, irmãs, da humildade com que nos ensina este bom mestre, e suplicai-lhe me perdoe, pois me atrevi a falar em coisas tão altas. Bem sabe Sua Majestade que meu entendimento não é capaz para isto, se ele não me ensinar o que tenho dito. Agradecei-lhe vós, irmãs, porque deve o ter feito pela humildade com que mo pedistes e quisestes ser ensinadas por coisa tão miserável. 7. Se o padre presentado Frei Domingo Banes, que é meu confessor, a quem o darei antes que o vejais, vir que é para vosso aproveitamento e vô-lo der a ler, consolar-me-ei que vos consoleis. Se não estiver de modo que alguém o veja, aceitareis a minha boa vontade, porque, com a obra, obedeci ao que me mandastes, e me dou por bem paga do trabalho que tenho tido em escrever, mas não por certo em pensar o que deixo dito. Bendito e louvado seja o Senhor, de quem nos vem todo o bem que falamos, pensamos e fazemos. Amém.